Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre bloqueio criativo e sobre as 7 causas que podem estar causando esse bloqueio em nós. O símbolo mais importante ou mais significativo de um bloqueio criativo é o papel em branco, atualmente a tela em branco, e a percepção errônea de que nós não temos nada para dizer, ou enfim. Na verdade, eu acho que nós temos muito mais para dizer e é justamente essa a raiz do problema. A infinita possibilidade sobre o que escrever. Então, se você também tem bloqueio criativo, a primeira coisa que eu queria te dizer é me dá a mão aqui, você não está sozinho. E a segunda é que você precisa escolher qualquer coisa que seja do seu agrado para começar. Apenas comece e o caminho vai se abrir. Então, agora vamos ver quais são as 7 possíveis causas que estão causando esse bloqueio. Vamos lá. Uma das coisas que pode estar travando o nosso processo de escrita é a nossa admiração. Nós admiramos autores, escritoras, escritores e nós temos obras preferidas. E quando nós estamos desenvolvendo nosso próprio projeto, nossa própria escrita, muitas vezes a gente escreve frases horríveis, diálogos péssimos, tem ideias que simplesmente não funcionam, não levam a lugar nenhum. E nós pensamos nesses autores que nós admiramos, nós pensamos nos nossos familiares, nós pensamos nas pessoas que nós gostamos e pensamos talvez nós não sejamos tão bons quanto nós achávamos. Mas a questão é, nós não vemos o processo dessas pessoas que nós admiramos, nós vemos apenas o objeto final que nos é entregue. E a gente não sabe quantas vezes aquela obra que a gente gosta tanto foi reescrita, quantas frases ruins foram colocadas nela e depois retiradas. Então, tenha em mente que você está realizando um processo e que as pessoas que vão ler o seu trabalho, vão ler o seu projeto, elas só vão ver o final dele e não o seu processo em si. Então, não tenha medo de errar, de escrever mal, de reescrever, porque admirar pessoas, admirar autores é muito bom, mas dar a chance de que as pessoas te admirem também é. Então, não desista, continue escrevendo. Outra coisa que pode estar atrapalhando a nossa escrita e causando bloqueio é a referência, ou a falta de referência. Porque para falar sobre um assunto específico, você precisa estudá-lo, ler coisas sobre, assistir coisas sobre. E se você já souber alguma coisa sobre o assunto, melhor ainda. Mas de qualquer forma, você precisa dominar aquele assunto, porque isso vai ser a base da sua escrita e vai ser o que vai te dar material para desenvolver o seu próprio trabalho. Mas existe um momento nesse processo de pesquisa que precisa ser levado muito a sério, que é um momento em que você precisa parar. Você precisa começar, você precisa ter referência, mas ela pode ser uma armadilha e você ficar eternamente na pesquisa e não começar a produzir. Então, de que forma você vai escolher parar é muito pessoal, mas o que eu sei é que é importante parar. As referências elas sempre vão estar lá para você poder consultá-las, mas você precisa determinar uma data, um ponto, uma informação, alguma coisa que te faça parar e que te faça começar a escrever, porque as referências são infinitas e ninguém vai dominar nenhum assunto por completo. E você não precisa dominar nenhum assunto por completo para começar a escrever. Então tenha referências, mas não seja refém delas. E isso nos leva ao nosso próximo tópico. Limites. Limites é uma coisa muito importante quando a gente está escrevendo. A gente coloca limite no tempo que a gente vai dedicar à escrita naquele dia, naquele período, para que a gente saiba exatamente que nós fomos produtivos. Nós podemos colocar limite de palavras que nós vamos produzir naquele dia, mas esse limite também se estende ao espaço onde você escolhe escrever. O local onde você escreve, ele deve ser limitado e, inclusive, avisado a familiares, esposa, marido, filhos, qualquer pessoa que divida o ambiente com você, para eles saberem que, naquele momento,
existe uma linha, um limite e que você não está acessível. Você está dedicado à escrita. E limitar a sua escrita, limitar o seu texto, limitar o seu número de referências, saber parar, pode ser justamente a força que a sua escrita, que o seu texto precisa. Muitos trabalhos têm na limitação deles justamente a potência da sua produtividade. Por não tentar abraçar o mundo, eles conseguem focar em um tema, em um assunto e ser algo admirável dentro do que ele se propôs. Então, se não colocar limites pode ser um problema, o medo de falhar pode ser um problema ainda maior, o medo da rejeição. Eu fiz um vídeo aqui sobre a síndrome do impostor, vocês podem ver no link, mas muitas vezes o medo de colocar o trabalho no mundo faz com que a gente adie essa publicação, porque nós temos medo da crítica, medo do que as pessoas falarão sobre o nosso trabalho, e se nós não publicarmos, nós simplesmente não oferecemos às pessoas algo que elas possam criticar. Então, dessa forma, nós evitamos que o nosso trabalho se torne público e que as pessoas critiquem o nosso trabalho e, consequentemente, algo que foi produzido por nós. Mas existe uma outra coisa, um outro fator que acontece de forma inconsciente, que é o fato de deixarmos para a última hora, porque ainda que a gente evite produzir o trabalho, isso não é feito sem uma culpa, sem um sentimento ruim de que nós estamos em dívida, deixando de produzir algo que nós queremos principalmente produzir, mais do que devemos. Mas inconscientemente, em alguns casos, nós deixamos para a última hora. E isso acontece porque quando nós produzimos de última hora e algo dá errado, nós podemos alegar que algo deu errado porque nós produzimos em cima da hora e simplesmente não tivemos tempo ou não usamos o tempo de acordo com o que aquele projeto precisava. É uma defesa muito comum, mas eu acho importante salientar que as pessoas que te amam, que nos amam, elas vão continuar te amando, independente se o seu trabalho seja um grande sucesso, ou seja um pequeno sucesso, ou não tenha sucesso. Até porque eu acho relevante colocar aqui e cada um refletir o que o sucesso representa para si. Isso é algo que muda bastante de pessoa para pessoa, mas o medo da rejeição é algo que causa bloqueios criativos muito grandes e que tem que ser enfrentado, trabalhado e compreendido como algo a ser superado diariamente. Seja lá qual for a sua visão sobre o sucesso, eu acho que cada processo de rejeição ele deve ser usado como combustível. Eu sugiro que esses momentos que nós passamos, que não são aqueles imaginados de glória, se tornem em momentos que nós possamos usar como força, porque uma verdade do mundo é que quanto mais nós fazemos uma coisa, melhor nós ficamos nela. Então não importa se aquele trabalho foi publicado uma vez ou 10.000 vezes, importa que você produziu e que se tornou um escritor melhor e que a sua próxima obra será melhor ainda e que você fez o que acreditava e o que gostava. Isso importa muito mais. Outra coisa que pode ser um fator de bloqueio criativo são ideias pré-concebidas. Quando nós começamos a escrever ou trabalhar num projeto, nós obviamente temos uma ideia de onde nós queremos chegar, uma ideia inicial do que nos levou àquele projeto. E muitas vezes ao longo do desenvolvimento do projeto nós queremos tanto que o projeto seja de uma forma que nós entramos em um beco sem saída e não conseguimos achar uma solução para a história que nós estamos contando ou para o texto que nós estamos desenvolvendo. Então, ideias pré-concebidas podem se tornar um fator de bloqueio criativo, mas em todo caso, se isso acontecer com você, eu sugiro que você faça como o autor e escritor James Patterson, que diz o seguinte:
Não pare nunca, não olhe para trás e siga como um trem. Só coloque para fora tudo desorganizadamente e sinta a sensação de ser produtivo. Depois haverá tempo para voltar e polir as coisas. Siga de rascunho em rascunho. Relaxe, reescreva várias vezes e evite se torturar ao longo do processo. Escrever é ir de um ponto A a um ponto B. Então, escrever uma frase, começá-la e terminá-la é ir de um ponto A a um ponto B. E uma história é um processo de várias frases que nos leva de um ponto A a um ponto B. Então, faça esse caminho várias vezes, indo do ponto A ao ponto B, muitas vezes, até concluir a sua história. E se chegar em um momento que você não saiba o que vem a seguir, eu sugiro que você simplesmente escreva, pule essa parte e escreva a próxima parte que você sabe. Eu não sou a única pessoa que sugere isso. Neil Gaiman diz o seguinte: escrever é como dirigir em meio à neblina. Você consegue enxergar apenas o que está a poucos metros de você e aos poucos vai desvendando a estrada, mesmo que se saiba para onde quer ir. Então não se preocupe, você pula as partes que você não sabe, você escreve o que você sabe e você vai ter tempo de voltar e preencher as lacunas, os pontos A e os pontos B que ficaram faltando na sua história para completar o texto que você queria criar. Só siga escrevendo. Falta de inspiração. Bom, escrever é entrar num mundo especial, um mundo que está dentro da sua cabeça e que você precisa se conectar. A autora e escritora Toni Morrison, ela tinha um ritual dela, que ela, toda manhã, antes de escrever, acendia uma vela e passava um chá, se sentava e começava a escrever. Esse processo fazia com que aos poucos ela fosse se conectando com a história, com o texto que ela estava escrevendo. Para mim funciona escrever no mesmo lugar, colocar meu fone de ouvido, escolher uma música que tenha a ver com a cena que eu vou escrever e deixar as coisas fluírem. Se for uma cena mais melancólica, se for uma cena mais alegre, escolher uma música que tenha a ver com o sentimento que eu quero expressar. Neil Gaiman diz que os autores eles adoram falar de bloqueio criativo como uma coisa taxativa. Do tipo, bom, eu estou com bloqueio criativo, o que eu posso fazer? É a vontade dos deuses. Eu deveria estar escrevendo, mas eu não estou porque eu estou com bloqueio criativo. Mas as coisas não são bem assim. Bloqueio criativo é uma realidade, mas se você se deparar com um, não tente enfrentá-lo diretamente. Vá dar uma caminhada, vá comer, vá passear, vai fazer algo que você goste e depois você volta para o seu texto. E quando você voltar, uma sugestão que Neil Gaiman dá é que você leia o seu texto do início até o ponto onde o bloqueio criativo acontece. Quando você lê o texto do início, normalmente fica muito claro para onde a história deve seguir e em que momento você pegou uma estrada errada. Então tudo que você precisa fazer é retornar ao cruzamento onde as coisas deram errado, pegar outro caminho e seguir com a história de uma forma que o bloqueio criativo não exista. Então, relaxe, dê um passeio, leia do começo. Você vai entender aonde foi que as coisas saíram do controle. Por fim, seja gentil com você mesmo. Tenha em mente algo que você gosta muito. Prepare isso para o final do seu dia de escrita, porque o seu trabalho não é escrever. Mesmo nos dias que você não escreveu, se dê o seu grande prêmio que você preparou para você. O seu trabalho é sentar para escrever no horário que você previu, realizar o seu ritual e dedicar suas horas à escrita. Pouco a pouco, o seu texto ele vai nascer, a sua obra vai vir ao mundo e nós vamos conhecer a sua publicação da melhor maneira, sem as frases ruins, sem os diálogos mal feitos, de uma forma que as pessoas vão poder admirar o que você produziu. Então vai lá, não tenha medo do bloqueio criativo. Um grande abraço.